Hoje iremos abordar 3 correntes epistemológicas que surgiram ao longo da história para explicar o que é o direito, sua origem e seu objetivo. Essas correntes são justnaturalismo, positivismo e pós-positivismo, que representam formas distintas de relacionar a justiça, o direito e a moral. O justnaturalismo defende a existência de direitos naturais e inerentes à condição humana, que são imutáveis, intransferíveis, universais e válidos em qualquer lugar e tempo. Tais direitos são derivados da razão e condição humana ou de princípios divinos, sendo independentes da vontade do Estado. Para essa corrente, o direito só é legítimo se estiver intimamente ligado à ética, à moral e à justiça. Já o positivismo, ele surge numa visão totalmente diferente. Ele entende que o direito é aquilo que está na lei, é algo que foi criado pelo Estado. Nessa perspectiva, ele não importa se a lei é justa ou injusta, tem que ser algo que está escrito, que foi validamente colocado lá, criado para ser cumprido. O pós-positivismo é uma corrente que entra na contemporaneidade para dialogar o direito e a moral, onde nenhum dos dois se sobrepõe, mas há uma conversa entre eles. No pós-positivismo, o foco principal são os princípios e a Constituição. Os princípios, no pós-positivismo, é a base do direito e a Constituição ganha força normativa. Sobre a questão dos princípios, quando há colisão entre princípios que a gente tem que colocá-los na balança, chamamos o método de escolha de ponderação, onde analisamos as duas partes e vemos qual tem maior peso em determinada situação. O pós-positivismo, ele chega na contemporaneidade para poder suprir as necessidades da modernidade líquida, como já dizia Zygmunt Bauman, pois a nossa modernidade ela é cheia de relações complexas, por isso usamos a ponderação racional. Assim, entender essas 3 correntes é essencial para compreender como o direito evoluiu e como ele é aplicado hoje, especialmente na busca por decisões mais justas. Para que nós possamos compreender como essas correntes podem ser aplicadas na prática, iremos analisar o caso fictício do livro, abre aspas, o caso dos exploradores de caverna, fecha aspas, sob o viés de cada linha de pensamento. Passo a palavra para a apresentadora Valéria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com os nossos colegas para debatermos acerca de um caso bizarro, os exploradores da caverna, onde 5 amigos ficaram presos na caverna, 10 pessoas morreram tentando salvá-los. E no fim, eles acabam cometendo um crime, onde eles matam seu amigo e comem para salvá-los e não morrerem de fome, praticando assim o canibalismo. A lei vigente na época, ela diz que matar alguém é crime com pena de morte. E ponto final. Mas, olhando para o que eles passaram, dá para aplicar a lei de forma tão fria assim? Ou admite exceções, dadas as circunstâncias extraordinárias? Agora vamos analisar aqui, de acordo com a visão justnaturalista, positivista e pós-positivistas, a opinião dos nossos colegas. Então, gente, nós precisamos entender que naquele momento que aquela pedra caiu, eles saíram do que nós chamamos de sociedade civil e entraram no que os filósofos chamavam de estado de natureza. Estando nessa situação, eles tiveram que criar suas próprias regras de sobrevivência. E o sacrifício de um para salvar 4, na lógica deles, naquele momento extremo, foi a única forma que eles acharam para sobreviver. Entendo o drama, mas como juízes, como estudiosos, não podemos julgar em base no que achamos que é justo, mas de acordo com a lei, quem mata deve ser punido. Não pode existir uma exceção, por mais que seja algo triste ou porque estavam com fome, porque a lei ali nesse exato momento já deve existir, né? Pois nosso papel não é ser bom, não é ser bonzinho, mas sim cumprir o que está escrito
pelo legislador. Mas será que a lei serve para matar sobreviventes? Porque uma pessoa pode violar a lei sem violar o espírito dela. Exato, e tem mais, eles fizeram um acordo. O próprio Ed Morgan sugeriu os dados. E se toda a nossa sociedade ela se baseia em contratos e acordos, por que esse contrato que eles fizeram pela vida, ele não vale, assim como os outros? Eles apenas seguiram a regra de que todos aceitaram para que pelo menos algum deles saísse vivos. Gente, mas esse que é o perigo, porque se a gente aceitar que eles criaram uma lei natural lá dentro, onde que isso vai parar? E se a Demora tivesse desistido, que foi o que aconteceu, ele desistiu e foi o sacrificado, né? O outro grupo poderia matar ele só por ele desistir da situação. Se deixarmos o bom senso e a moral passar por cima da lei escrita, o sistema vira uma bagunça. Então o juiz pode decidir o que ele quiser, se for sair da lei. Gente, precisamos cair na real. O governo é feito de pessoas lidando com pessoas. 90% da população gostaria que eles fossem soltos. Então não podemos nos prender a legalismos abstratos. Estaríamos separando a justiça do direito que as pessoas acham certo. A realidade humana não pode se prender a isso. Mas no primeiro caso lá, que foi o do juiz Trump, ele deu, a lei dele era clara, que quem mata outra pessoa deve ser condenado à morte. Porque Demore, que foi a primeira pessoa que sugeriu que isso acontecesse, ele falou assim, que ele desistiu porque viu que o caso era horrendo, de sacrificar um dos colegas para poder saciar a fome. Quando ele desistiu, os outros não entraram mais em acordo, então ele foi sacrificado. Ele falou assim, não, vamos esperar mais uma semana, se uma semana não conseguirem abrir, a gente sacrifica alguém. Aí só porque ele desistiu e os outros não queriam esperar uma semana, decidiram matar ele. E vocês acham o que disso? Vocês acham justo isso? Então eu acho que eles deveriam ser condenados, porque houve uma sugestão ali para salvar a vida de todo mundo. Ele não pensou, quando ele viu que ele era ruim para todo mundo, ele desistiu do caso. Porque os outros não queriam desistir, não pensou. Foi egoísmo da parte dos outros. Mas voltando a esse caso, no que eles fizeram lá, no acordo deles, eles não desistiram do acordo. Eles não sacrificaram simplesmente ele. Eles fizeram o sorteio, eles continuaram com o acordo que era fazer um sorteio. E infelizmente aconteceu daquele que havia tentado desistir de ter sido um sorteado. Na verdade não foi unânime, foi um sorteio e ele deixou que o sorteio acontecesse. No final ele queria desistir, mas ele aceitou o sorteio. Então agora, com base nesses dados, vocês absolvem ou condenam? Condena. Para mim tem que ser absolvido, tem que dar valor ao contrato que eles fizeram pela vida. E eu entendo que o acontecimento em si, apesar de ser uma circunstância bastante complicada, ele já o fato de ter matado um colega e comer, para mim já é uma pena, já é um castigo bem grande, porque eles vão carregar isso pro resto da vida deles. Então eu acredito que eles deveriam ser absolvidos. Complementando o que nossa colega Geise falou, eu também acredito que eles deveriam ser absolvidos. Como ela mesma falou, eles entraram em um estado de natureza. Mas eu acho que não justifica, porque eu vou seguir o raciocínio do primeiro juiz que decidiu o caso, porque eu acho que condenar é demais, mas eles têm que pagar a situação que foi acontecida ali. Foi uma vida, né? Foi uma vida perdida ali porque sentiram fome. Então eu acho que eles têm que pagar o que eles fizeram. Condenar já é condenar a morte é demais. Então, por mais que eles condenaram a morte ali também, né? Então, na sua opinião, a pena de morte é um pouco severa, vamos dizer assim? Eu acredito que sim, mas ficou até um pouco contraditória, né, com a decisão do primeiro juiz. Mas eu acho que deveria ser pago, mas com a morte eu acho que é muito caro isso, né? Sim. O sacrifício, no caso, da vítima, nesse caso, teria sido em vão. Se todos vão morrer por conta da morte dele. Né? Tem que levar isso também em consideração. Eu acreditaria que poderia haver uma pena, assim, quem tira a vida de outro tem que ser penalizado. Mas será que tem que necessariamente ser com a morte? Ser com a sua vida? O juiz poderia
nesse caso, dá uma outra pena de prisão perpétua. Deixa ele pagar o resto da vida e ele morrer naturalmente. Ou eles se ocuparem de atividades que possam realmente fazer eles refletirem na situação que eles viveram. Exatamente. E de alguma forma trazer essa questão da justiça, deles pagarem em questão à vítima. Se eles não pagarem o que eles fizeram, a lei vai deixar de existir. Vai ser apenas uma palavra escrita. Sim, sim. Agora você aí de casa, de acordo com os conceitos apresentados aqui, você os condena ou absolve?